Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Hoje, dia 21 de março de 2023. Eu quero comentar rapidamente uma passagem da entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta manhã de 21 de março de 2023, à TV 247 sobre se ele implantaria o comunismo, o que ele acharia do comunismo, algo mais ou menos assim. E a resposta dele foi, podemos considerar, deplorável. Lógico que a pergunta foi feita também, na minha concepção, de maneira inábil, de maneira inadequada. Soou assim como uma casca de banana jogada para que o ex-presidente escorregasse, e ele escorregou. Esse que é o problema, né? A pergunta também foi feita aí na esteira desta revelação aí de uma pesquisa muito comentada na mídia, nas redes sociais, de que 40 e não sei quantos por cento aí dos entrevistados temem, né, que o Brasil se transforme em um país comunista. Com toda a carga de anticomunismo, esse peso do anticomunismo pregado aí, que o anticomunismo, por trás do anticomunismo, tem sim nazifascismo. Evidentemente que a gente precisa considerar as circunstâncias, precisa considerar, né, muita coisa, considerar, né, sobretudo quem é o presidente Lula, o que ele representa. Como disse certa feita o ex-presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo, o Lula é um patrimônio do povo brasileiro, patrimônio do país, um patrimônio dos trabalhadores. É o que o Lula fez, a importância que ele tem, né? Tudo isso precisa ser considerado. Ele fala, evidentemente, aí no impulso, né, induzido a fazer um pronunciamento sobre o que é o comunismo. E a resposta, a pergunta e a resposta foi um desastre. Mas antes de prosseguir, vamos ouvir exatamente a resposta do presidente. Café, a nossa audiência também deve estar indo lá Uma coisa, café. Esse cafezinho deve ter feito uma subir. coisa que eu acho absurda, é que essas pessoas não se dão conta, sabe, de que esse país é mais democrático do que qualquer outro país do ponto de vista, sabe, de combater o comunismo. Ou seja, desde que caiu o Muro de Berlim, em 1989, até os partidos comunistas que existem no Brasil se enfraqueceram demais. Eu sou um cara que as pessoas conhecem a minha história, eu sou um cara sindicalista, eu participei de comunidade de base. Na primeira entrevista que eu fiz para o companheiro, não sei se era Rui Mesquita, uma vez no SBT, ele perguntou se era comunista, eu falei que eu era torneiro mecânico. Bom, daí para frente ele vai falar da história dele, do que representa o PT, o governo e assim por diante, né? O que interessa, de fato, é a gente entender, né, por que essas coisas acontecem. Assim, uma manifestação do anticomunismo mais rombudo, né, porque essa palavra encerra muita coisa. Na verdade, quando se fala de comunismo, está se falando, né, da luta pelo socialismo, ou seja, a luta pela civilização, o avanço civilizatório. Está se falando, portanto, da luta pela democracia. Ou seja, luta pelo socialismo e luta pela democracia são sinônimos. Que é exatamente, a luta pelo socialismo é a luta pela superação da barbárie. Ou seja, né, a luta, né, para superar um processo histórico que tem muito pouco de democracia. Ninguém é mais democrata, ninguém é mais patriota do que os comunistas, ideologicamente. Né? O PCdoB, por exemplo, que completa agora, dia 25 de março agora de 2023, completa 101 anos de existência, tem uma galeria, né, de feitos, né, nessa luta pela democracia, pela civilização, pelas conquistas dos trabalhadores, as conquistas do povo, a luta pela pátria, a defesa da pátria, né, que ninguém tem isso. Nenhuma corrente política, nenhum partido político, mesmo depois do surgimento do PT, que surge em 1980, né, mesmo depois do surgimento do PT, a gente pode pôr aí a galeria,
né, de conquistas que existem nesse país, ou das conquistas que existem nesse país, a gente pode pôr aí o PCdoB como protagonista. A aliança, por exemplo, do PCdoB com o PT, que vem de 1989, como dizia João Amazonas, Renato Rabelo, né, João Amazonas também um histórico dirigente do PCdoB, é uma aliança estratégica. Por que ela é estratégica? Nós que eu digo comunistas, nós do PCdoB, nós estamos nos aliando ao PT por algum outro interesse, senão pela luta pelo socialismo, a luta pela democracia. Por acaso nós nos lançamos nos braços do PT simplesmente por achar que o PT é que vai conduzir o país para fazer as transformações que o PCdoB defende? Evidentemente que não. Tem um sentido tático e um sentido estratégico nesta aliança, ou seja, o papel do PCdoB nessa trajetória de 89 para cá, no combate ao neoliberalismo, na campanha do Lula em 89, 94, 96, na vitória de 2002, na reeleição de 2006, por exemplo, né, o protagonismo, essa palavra pode estar um pouco desgastada, mas ela é importante. O protagonismo do PCdoB na reeleição do Lula em 2006 foi uma coisa extraordinária. Depois na eleição da Dilma, né, na reeleição da Dilma, no combate ao golpe de 16, no combate ao bolsonarismo e assim por diante, frente ampla, federação partidária e outras coisas mais. Quer dizer, e tem uma galeria de mártires, de pessoas que lutaram de maneira abnegada, convicta de que a barbárie precisa ser superada. Tudo isso é comunismo. Tudo isso é luta pelo socialismo. Portanto, o PCdoB, os comunistas, merecem respeito. Repito aqui que o Lula deu a resposta dele no ímpeto, induzido a fazer, né, esse pronunciamento desastroso, né, um desastre isso, né, uma mancha na sua, vamos dizer assim, na sua biografia, considerando, de novo falando, né, considerando tudo. Né. Mas o fato é que ele falou, concretamente ele falou. Isso, evidentemente, que fica aí registrado na história como uma manifestação, né, pelo, não é ele pensando, mas pelo que ele foi induzido a falar, né, se manifestando pelo anticomunismo mais rombudo. Né? E é isso, é importante sempre enfatizar isso, as pessoas precisam saber disso, que por trás do anticomunismo tem o nazifascismo. Essencialmente, o anticomunismo é essencialmente nazifascista. Eu sempre digo, você pode mudar a nominação, você pode pôr ditadura militar, você pode pôr czarismo, você pode pôr pinochetismo, você pôr imperialismo, você pode pôr o nome que você quiser, mas a ideia é sempre a mesma. Você pode pôr bolsonarismo, lavajatismo, a ideia é a ideia da extrema-direita, portanto, nazifascista. E tem muita gente de esquerda que não se atina para isso, né? Porque essa que é a questão. Se a gente quer falar dessas questões conceituais, é preciso ter uma certa dedicação a compreensão, a um estudo mínimo, para entender o que é a luta pelo socialismo, o que é a superação da barbárie, o que é o capitalismo, o que é o imperialismo, o que é o nazifascismo. Pegar pela história, pegar pelas ideias, pelas propostas, pela realidade concreta. É essa que é a questão. Fica, portanto, aqui, eu quero fazer esse registro, né, que os comunistas merecem respeito. Eu vi aí jornalistas ligados ao PT, né, pelo menos um, né, outros se manifestaram também, mas de maneira, vamos dizer assim, mais amena, mas vão dizer, o comunismo só pode ser implantado com um golpe de Estado, não tem nada a ver com democracia, não sei mais o que, é de uma ignorância. Quer dizer, é exatamente isso que induziu o Lula, o presidente Lula, a dar essa resposta aí, né, essa resposta lamentável. Então eu queria fazer aqui esse registro, deixar aqui, né, esse comentário, para não passar em brancas nuvens, né, para fazer aqui a marcação de que comunismo não é isso aí não. Não é isso aí não, viu, Lula? Não é isso aí não, aos jornalistas que fizeram a pergunta para ele. Né, não é isso que o jornalista ligado ao PT falou, de golpe, não sei, mas é a luta pela democracia. Vão estudar Engels. Eu falo sempre aqui do prefácio que ele escreveu no livro do Marx, A Luta de Classes na França, né, falando da Revolução Francesa, iluminismo, da democracia. Quer dizer, o Engels fala nesse prefácio que a direita, um representante da direita lá falou, né, a democracia nos mata. Quer dizer, a democracia mata a direita, que é a luta pelo socialismo. A luta pelo socialismo mata a direita, mata o anticomunismo, mata exatamente a barbárie. Né? É importante, né, a gente fazer aí os contrapontos, né, e sobretudo, né,
pensar, raciocinar, estudar, procurar compreender para respeitar uma história de 101 anos aí de luta dos comunistas no Brasil. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.